Aos guerreiros que continuam aqui, vamos dar a última apresentação, vamos falar um pouquinho sobre os novos antibióticos, velhos problemas. Agradeço também aí toda a organização do Evaldo no evento, Thaís. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Eduardo Medeiros, eu sou professor da disciplina de Infectologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Paulista de Infectologia. Então, vamos falar um pouquinho sobre os novos antibióticos, velhos problemas. Esse é um artigo que é um velho problema e, provavelmente, a questão da infecção por Clostridium, que tem precipitado e precipitou toda a literatura em discussão dos programas de gestão de antimicrobianos, né, os Antimicrobial Stewardship, que são programas hoje que lideram as publicações no mundo inteiro, e certamente o Clostridium é um problema. Ainda para nós, a brilhante aula da Silvia, não é um problema para algumas cepas, entretanto, nesse estudo, que foi um estudo de ponto prevalência no Brasil, Silvia já mostrou, apresentou que em torno de 3 infecções por Clostridium por 1.000 pacientes dia em alguns hospitais brasileiros que se envolveram no estudo. Mas o foco que a gente vai discutir com vocês é particularmente importante na questão das enterobactérias. Eu não vou discutir com vocês novas opções para gram-positivos. Na verdade, a gente vai focar aí na questão dos gram-negativos, especialmente as enterobactérias produtoras de carbapenemase. Esse slide é bem conhecido da grande maioria dos senhores, são os slides aqui das unidades de terapia intensiva de São Paulo, e me questiona que deve ter algum problema, porque o que acontece? Metade das nossas infecções de corrente sanguínea são por gram-negativos. Tem alguma coisa errada. Se está diminuindo as infecções relacionadas a catéter, nos estudos que têm sido avaliados, como é que metade são por gram-negativos? Quer dizer, eu acho que a gente precisa rever, de fato, essa questão. Quer dizer, algum problema está acontecendo. E, principalmente, quando a gente observa a grande quantidade de cepas resistentes. Então, a gente vive hoje, né, em grande parte dos hospitais, uma ditadura das taxas de infecção, né? Todo mundo quer reduzir taxa a qualquer custo, mas, ao mesmo tempo, o consumo de antimicrobianos continua crescendo, né? Então, você vai passar visita na UTI, há 3 meses não tem infecção da corrente sanguínea, mas 80% dos pacientes estão com meropenem, vancomicina, linezolida. Então, para que estão sendo tratados, né? A grande maioria desses tratamentos empíricos, e o que a gente tem observado é um aumento substancial da resistência, exemplo do Acinetobacter, que é um dos nossos maiores problemas hoje, especialmente nas pneumonias associadas à ventilação mecânica, e a Klebsiella pneumoniae, como já foi mostrado, entre o primeiro ou segundo agente das infecções da corrente sanguínea, esperando que uma parte significativa desses estafilocoagulases negativos, isolados de infecção da corrente sanguínea, na verdade, se refletem muito mais como contaminação do que agentes verdadeiros de infecção. Então, o Klebsiella resistente a carbapenem está entre o segundo agente, provavelmente deve estar hoje entre o primeiro agente de infecção de corrente sanguínea. E essa resistência é brutal, né? Aqui das UTIs brasileiras, dados do CVE de São Paulo, mostrando a Acinetobacter, o aumento da resistência aqui desde 2005 até 2016 e o aumento de Klebsiella produtora de carbapenemase também dentro desse aspecto. E o que chama atenção, né, embora foram lançados novos antibióticos, principalmente o ano passado, vou conversar um pouquinho sobre eles, novas moléculas produzidas, muito interessante, nenhuma nova molécula foi lançada o ano passado. Novos antibióticos que as moléculas foram descobertas anteriormente. Mas o ano passado, nenhuma nova molécula de antibiótico apareceu, apesar de terem sido lançados antibióticos. E é muito interessante isso, né? Como já foi citado na aula, eu acho que foi o Edson que colocou, hoje toda a indústria farmacêutica está em cima de imunomoduladores, né? Então, a quantidade de imunomoduladores que tem chegado no mercado é impressionante.
Então, praticamente, quase nada de antibiótico. Esse aqui, por exemplo, me chamou bastante atenção, que é para HIV multiresistente, resistente a várias drogas. Então, pensando, né, em drogas que têm sido utilizadas, mas praticamente nada de antibiótico. Isso tem preocupado as sociedades, então achei bastante interessante quando vi esse artigo. É um grupo que tenta se diferenciar da indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica é uma indústria, ela prevê lucro, ela investe naquilo que é lucro, né, o que pode gerar dinheiro, né, não tem esse interesse do ponto de vista humanitário de investir em grandes antibióticos. E esse estudo mostra exatamente isso, né, são grupos do Reino Unido na tentativa de lançar um instituto de pesquisa, né, que envolva exatamente o estudo de novos antibióticos e que seja financiado pelo governo na tentativa de se buscar novas moléculas e novas drogas. Talvez essa seja uma saída interessante, né? Porque provavelmente, quer dizer, chegam novas drogas de interesse comercial. Se não tem interesse comercial, e a gente vê isso no nosso dia a dia da infectologia, praticamente essas novas drogas que chegam para a gente é que realmente tem um objetivo de aumento de lucro e não do benefício global da sociedade, especialmente em países em desenvolvimento. Então, quando a gente pensa nos novos antimicrobianos para gram-negativos, o que tem acontecido, né? Na verdade, a grande maioria deles são antigos antimicrobianos que foram associados a inibidores de beta-lactamases não beta-lactâmicos. Até os chamados inibidores de beta-lactamase de primeira geração, a exemplo do tazobactam, sulbactam, ácido clavulânico, são antibióticos beta-lactâmicos de baixa atividade, de baixo potencial de ação contra micro-organismos. Os novos inibidores, a exemplo do avibactam, vaborbactam, relebactam, são inibidores de beta-lactamase sintéticos. E isso facilita a sua utilização, porque eles têm características superiores aos antigos inibidores de beta-lactamase. Então, existe uma associação de antibióticos antigos, a exemplo do ceftazidima, do meropenem, do imipenem, associado a esses inibidores, o Aztreonam, associado também ao avibactam, do mesmo jeito com a ceftazidima. Uma outra questão importante, que essa realmente é inovadora e que ainda a gente não tem estudos clínicos para avaliar, mas já existem estudos microbiológicos, é o cefiderocol. O cefiderocol é uma cefalosporina, a gente vai conversar rapidamente sobre ela. Os derivados da tetraciclina, a eravaciclina, que é interessante também como uma droga especialmente contra o Acinetobacter, e novos aminoglicosídeos, que já chegam no comércio já com alguns problemas, né? Geralmente, quando você tem já cepas resistentes aos outros aminoglicosídeos, dependendo do mecanismo, habitualmente também são resistentes à plasmomicina. Então, ela já chega dentro de um ambiente de multiresistência, já com algumas limitações. O cefiderocol é uma droga bastante interessante, porque ela é a primeira droga que age, que se liga ao sideróforo. O que é um sideróforo? Na verdade, a bactéria ela precisa de ferro, ela precisa captar ferro do ambiente. E ela produz uma molécula orgânica chamada sideróforo, aonde o ferro se liga e ela é reabsorvida. Então, é dessa forma que o ferro é absorvido pela bactéria. Esse sideróforo, na verdade, se descobriu que ele tem uma grande afinidade a esse antibiótico, o cefiderocol. Com isso, você tem uma penetração muito mais fácil, tanto para o espaço periplasmático, que pode estar exemplificado aqui, aonde tem uma grande concentração de enzimas, então ele concentra muito no espaço periplasmático, assim como no citoplasma da célula bacteriana. Consequentemente, ele tem uma facilidade de entrada e consegue atingir altas concentrações. Então, ele funciona como um verdadeiro cavalo de Troia. Então, o antibiótico se liga ao sideróforo e entra com muita facilidade para a bactéria. O cefiderocol, ele mostrou uma boa atividade
tanto para Klebsiella produtoras de Cabrapneumases, tanto a Acinetobacter como Pseudomonas, inclusive cepas produtoras de metalo-beta-lactamase. Então, parece ser realmente uma droga bastante inovadora. Ela está caminhando aí em termos dos estudos clínicos, mas a gente não tem muitos dados. Mas, de forma geral, quando a gente compara o cefidérocol, que está aqui nessa linhazinha vermelha, com outras drogas, a exemplo do ceftazidime avibactam, que foi recentemente lançada, quando você pega, por exemplo, a Acinetobacter baumannii, você vê que as concentrações inibitórias mínimas do cefidérocol são bem inferiores do que as outras drogas, inclusive o ceftolozane, colistina, meropenem, enfim. Isso mostra, e tem outros estudos mostrando também para outras cepas, a excelente atividade do cefidérocol. O que a gente tem de novo aqui chegando no comércio, o que recentemente chegou no comércio nacional? Então, o cefidérocol, ele ainda está em estudos clínicos, não está ainda no Brasil, não foi liberado ainda no mundo, está começando os estudos clínicos. Ele age principalmente em cepas produtoras de SBL, KPC, NDM, metalo-beta-lactamases, age em Pseudomonas multiresistente e em Acinetobacter. O ceftolozane tazobactam, na verdade, é uma droga que tem uma direção específica contra a Pseudomonas aeruginosa. Na prática clínica, é bem isso. Quer dizer, a gente não utiliza as cepas de Acinetobacter e mesmo as cepas de KPC, o ceftolozane não tem atividade contra essas infecções. O ceftazidime avibactam acabou de ser lançado aqui no Brasil, Torgena, né? Ela acabou de ser lançada aqui no Brasil, é uma droga que a gente vai comentar especificamente sobre ela. Ceftaroline fosapril avibactam tem uma atividade contra as cepas produtoras de SBL, KPC, OXA48, mas não tem atividade contra Pseudomonas e Acinetobacter. O Astrionan avibactam, ele é interessante, né? Porque ele tem atividade contra a metalo-beta-lactamase, o que diferencia essa associação do ceftazidime avibactam. O ceftazidime avibactam não tem atividade contra a metalo-beta-lactamase, enquanto o Astrionan avibactam tem atividade contra a NDM. O meropenem vaborbactam é interessante, estava para ser lançado nos Estados Unidos, não sei se já está sendo lançado, sabe, Silvinha, já está lançado? Tem estudo clínico, já está em processo de lançamento, eu acho que provavelmente deve ser lançado ainda esse ano. É uma droga interessante, tem atividade contra KPC, mas ela bate aqui que também não tem atividade contra Acinetobacter multiresistente. E assim vai. A plavosomicina, né, um aminoglicosídeo, é interessante, né? Ela tem atividade contra cepas produtoras de FCBL, muitas KPCs são sensíveis, mas ela não ativa contra a metalo-beta-lactamase, mecanismo ainda não bem definido, porque o que acontece com essas cepas é que não é que você tem um mecanismo de resistência específico, na verdade é uma somatória de mecanismos que ela adquire durante a sua utilização. Então, muitas das cepas de KPC não é contra um determinado antibiótico, na verdade ela vai adquirindo uma série de mecanismos, uma série de genes, de plasmídios que determinam a resistência a múltiplas drogas. E a eravaciclina é uma droga bastante promissora, muito interessante. A gente teve esse banho de água fria com a tigeciclina, que tinha uma atividade muito boa in vitro, mas a concentração sérica muito baixa. Então, na verdade, a tigeciclina não foi o que a gente esperava e ficou como uma droga secundária no tratamento de infecções, não é adequado ser utilizada como monoterapia em infecções graves. Então, na verdade, ela ficou em segundo plano. Mas a eravaciclina, provavelmente, ela traz essa atividade e aí a importância contra a Acinetobacter. Na verdade, a eravaciclina não é tanto contra a KPC, embora ela tenha atividade, mas a ideia aqui, principalmente nas pneumonias associadas à ventilação, aonde no Brasil a Acinetobacter é muito importante nas nossas UTIs, ela pode ser utilizada nessa situação. Bom, a eravaciclina está aqui, né? Então, na verdade, ela age no ribossoma 30S, tem já estudos em infecções de partes moles, ela tem essa formulação endovenosa,
tem atividade contra Staphylo aureus resistente à meticilina, não tem atividade contra pseudomonas, a exemplo da tigeciclina também, é um derivado da tetraciclina, e tem aqui a sua atividade contra as enterobactérias resistentes a carbapinemases. Então, o que nós temos já aprovado no Brasil? A ceftazidima avibactam, no Brasil, como Torgena, o ceftolozana tazobactam, como Zerbaxa, a ceftalolina fosaprila, que é o Zinfuro, que tem uma atividade restrita contra essas bactérias multiresistentes gram-negativos, não é o papel da ceftarolina. Os aminoglicosídeos, a plasmomicina não está aqui no Brasil, estudos de fase 2, fase 3, fosfomicina, o Lauro já comentou, e esses derivados da tetraciclina, que parece ter uma atividade bastante interessante. Ceftolozana tazobactam, Zerbaxa, na verdade, a atividade dela deve ser principalmente aqui contra infecções por Pseudomonas aeruginosa, sem atividade para KPC e Acinetobacter. Então, na verdade, como protocolo, e eu vou já dando as ideias dos protocolos que a gente tem utilizado, ela deve ser reservada para cepas sensíveis, de acordo com o antibiograma, e a gente não utiliza a ceftalozana tazobactam para uso empírico. A ceftarolina fosapril, o nome comercial é o Zinfuro, tem sua atividade principalmente em infecções que você possa estar associado também o estáfilo resistente à meticilina, ele tem atividade, é uma cefalosporina que tem atividade contra o estáfilo resistente à meticilina, alguns outros gram-positivos e alguns outros gram-negativos, porém, sem atividade contra esses gram-negativos multiresistentes. Então, em algumas situações que você tenha uma microbiota mista relacionada a uma determinada infecção, eventualmente você pode utilizar a ceftarolina fosaprila, ou mesmo quando você tem algum problema com outras drogas contra o estáfilo, é uma alternativa terapêutica, e os protocolos em pneumonia adquirida na comunidade, embora não seja o foco dessa droga, certamente temos outras drogas mais adequadas para isso. Bom, ceftazidima avibactam, né, o Torgena, ela tem uma atividade contra a AMP-C beta-lactamase, Klebsiella pneumoniae produtora de carbapinемase, mas lembrar que ela não tem atividade contra metalo-beta-lactamase. Então, se você tem uma Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenens, que o mecanismo é metalo-beta-lactamase, a KPC, a Torgena, a ceftazidima avibactam não tem atividade contra essas infecções. Pseudomonas aeruginosas sensíveis. O FDA, em 2015, aprovou o ceftazidima avibactam para infecções complicadas intraabdominais junto com o metronidazol e para as infecções do trato urinário por essas cepas. E também em pneumonias associadas à ventilação mecânica e pneumonias hospitalares, também, não dá tempo da gente revisar esses estudos, em fevereiro de 2018. Então, na verdade, são essas três indicações: infecções do trato urinário complicadas, as infecções relacionadas às pneumonias hospitalares e pneumonias associadas à ventilação, e as infecções intraabdominais, sempre associado ao metronidazol. É diferente da piperacina tazobactam, que você tem uma atividade panaeróbio, aqui não. O avibactam não tem atividade panaeróbio, consequentemente, você tem que associar o metronidazol. O que a gente tem trabalhado aí com a avibactam, né? Então, na verdade, ele é um inibidor de beta-lactamase não beta-lactâmico, né? Então, ele tem uma ligação que é muito importante, muito interessante contra as beta-lactamases, e, consequentemente, você teria atividade aí do ceftazidima contra essas cepas. O espectro de ação, nós já conversamos sobre ele, né? Então, na verdade, o ceftazidima avibactam, ele age principalmente nas nossas KPCs dependentes de serina, e aqui é provavelmente a maioria das nossas cepas no nosso ambiente hospitalar. Né? A gente tem, mais raramente, metalo-beta-lactamase, NDM, a grande maioria, pelo menos do que a gente tem de estudos,
nas nossas UTIs brasileiras, é purserina e, consequentemente, é uma droga bastante útil no tratamento das infecções por KPC, principalmente as nossas, quando pneumonia associada à ventilação, que eventualmente tem KPC, infecção intraabdominal e infecções do trato urinário. O problema é que os mecanismos de resistência já começam a aparecer, você já tem descrição de resistência ao ceftazidima avibactam, né? Então, tanto por proteínas ligadoras à penicilina mutantes ou adquiridas, redução de permeabilidade, efluxo também já foi descrito, e enzimas de beta-lactamase refratárias à inibição do avibactam. Embora ela tenha uma ligação muito forte contra as carbapinemases, eventualmente você tem enzimas que não conseguem se ligar adequadamente e, consequentemente, você perde a atividade. Qual é a nossa proposta, né? Então, a gente tem discutido lá na disciplina bem, porque é uma droga que, comparativamente aos esquemas, é uma droga cara, então precisa... e além dessa questão da resistência. Então, tem que ser uma droga muito bem indicada, né, nas infecções. Nós temos um hospital que tem 68 leitos de unidade de terapia intensiva ativos, né, e uma tendência de crescimento, aí, principalmente no pronto-socorro, que tem aumentado bastante, e, consequentemente, existe uma preocupação, principalmente por ser um hospital-escola. Então, a gente já está trabalhando essa questão da proposta do ceftazidima avibactam, né, junto com o grupo de antimicrobianos também, e, na verdade, a gente, resumindo todo esse processo, a gente e já está começando a chegar aos pedidos, né, porque começa isso a aparecer, o pessoal começa nas palestras, tal, já começa as solicitações, né? Então, a Torgena a gente tem reservado para aquelas cepas que você tenha já identificados, então ela não vai ser utilizada em tratamentos empíricos, né? Ela é específica quando você tem a identificação do agente etiológico, resistente às drogas que os nossos protocolos têm como primeira linha, que é o meropenem, ou a polimixina, ou um aminoglicosídeo, dependendo da situação clínica. Então, na verdade, nas infecções do trato urinário complicadas, intraabdominais e hospitalares, e a gente incluiu aqui as infecções da corrente sanguínea, que ainda, embora não seja uma droga liberada com esse aspecto, se for uma cepa resistente, se a unidade ou o paciente, por isso que eu até fiz aquela pergunta sobre o paciente neutropênico febril, colonizado, quer dizer, exatamente isso, né? Esse é um paciente, por exemplo, que eventualmente a gente já tem indicado Torgena em situações específicas, porque o risco de morte, o risco de evolução grave é muito alto no paciente imunodeprimido, no paciente transplantado. Então, é uma droga com essa indicação. Então, na infecção do trato urinário, se o paciente tem contraindicação ao aminoglicosídeo, polimixina, a concentração urinária é muito baixa, né, próxima de 10%. Então, realmente, infecção do trato urinário a gente não recomenda. Aí, a ceftazidima avibactam está indicado nessas situações e a gente recomenda a infusão em 2 horas. Infecção intraabdominal sempre associada ao metronidazol, se você isolar uma cepa com essa característica também, se contraindicada a polimixina ou se multiresistente, resistente aos carbapenens, assim como a polimixina e os aminoglicosídeos. E nas pneumonias hospitalares ou associadas à ventilação, da mesma forma, a polimixina é uma droga que a gente utiliza como droga primária, a gente associa ela, Mauro apresentou os trabalhos dos carbapenens associados à polimixina, mostrando que os resultados, mas existem outros estudos que mostram que a associação é benéfica. Eu acho que ainda não é uma questão totalmente fechada em literatura, é uma questão para a gente discutir, mas até então a gente faz terapia associada nessa situação. Mas o ceftazidima avibactam, ele também está aí entre as opções terapêuticas para essas infecções. E sempre a gente tem trabalhado com o tempo de terapêutica de 7 dias, nessas situações. Infecções da corrente sanguínea, mesma coisa, né? Não há indicação como droga primária, porém, diante de uma infecção associada por uma enterobactéria
multiresistente ou panresistente, na ausência de uma opção terapêutica, também a ceftazidima avibactam, ela tem que ser considerada como uma droga útil. Então, a gente padronizou, está discutindo a padronização, quinta-feira, com a diretoria, a gente já está padronizando, porque tem uma questão de custo envolvido aí, padronizando, mas sempre sobre o aval da CCH para liberação e para o seu uso. A gente não vai deixar com uma droga utilizada de uma forma empírica, que é uma tendência que a gente se preocupa muito, especialmente com o nível de resistência das KPCs nas unidades de terapia intensiva dos hospitais, principalmente aqui de São Paulo. Então, essa é uma visão geral. O pessoal certamente já deve estar cansado, tentei ser bastante rápido, e obrigado aí pela atenção de vocês.